Olá a todos, meu nome é Jorge Vaz, eu sou hematologista de Brasília e tenho aqui ao meu lado o Dr. Stefano Stefani, que é oncologista clínico, especialista em avaliação de incorporação de tecnologias em ATS, compartilhando comigo aqui momentos emocionantes das novidades apresentadas no Congresso Americano de Hematologia 2023, o ASH 2023. Stefani, muito obrigado por estar aqui comigo, rapaz, para a gente poder discutir sobre essa enxurrada de novas informações e consequentemente, novas oportunidades para os pacientes oncohematológicos em especial aqui. É verdade. Muito obrigado por me convidar. É um prazer conversar sobre um tema que me é tão importante, que é não só poder juntar essa quantidade gigantesca de informações, que nós somos literalmente inundados, e é ótimo isso, a gente tem que festejar isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter um ritual muito organizado de avaliação de o que deve ser prioridade, do que tem sentido incorporar rapidamente e, obviamente, isso tem que ser muito transparente. Então, hoje é um bom momento, na verdade, sempre é um bom momento, mas hoje, particularmente, com essa quantidade gigante de informações, nós ilustrarmos as pessoas de que o caminho tem que ser muito claro e efetivo. Com certeza, e a gente chega a ficar emocionado com essa enxurrada mesmo de informações que trazem perspectivas diferentes daquilo que a gente vivia num passado não tão distante, né? O assunto aqui vai ser leucemia linfóide crônica, Stefano, porque eu acabei de sair da sessão onde foram apresentados, não vou usar nenhuma expressão menor que essa, os dados atualizados provavelmente dos trabalhos clínicos mais importantes, os estudos clínicos fase 3 no tratamento de leucemia linfóide crônica em primeira linha. Só para contextualizar um pouco, vale a pena a gente lembrar que há 8 anos atrás, até 8 anos atrás, o tratamento da leucemia linfóide crônica era calçado na combinação que a gente chama de imunoquimioterapia. Então, do lado da imunologia e da imunoterapia, os anticorpos anti-CD20, rituximab e obinutuzumab, e do lado da quimioterapia, drogas que eram, digamos assim, peculiares, particulares no manejo da LLC, que se distingue bem das outras doenças oncológicas de forma geral, mas até dos linfomas em particular. Para o tratamento da LLC, a quimioterapia era representada especialmente pela fludarabina, usada para pacientes com perfil clínico adequado, com bom performance status, o clorambucil, usado para aqueles pacientes já bem fragilizados, e entre os dois, a bendamustina. Aliás, já para falar aqui de um problema de acesso que envolve nossa peculiaridade no Brasil, a bendamustina não é aprovada no Brasil para uso em primeira linha na leucemia linfóide crônica, mas ela é um dos remédios que mais foi utilizado na América do Norte e também na Europa, com essa finalidade. O fato é que, desde 2015, chegaram, 2015 como ano simbólico, chegaram as chamadas novas drogas, que aí revolucionaram o tratamento da leucemia linfóide crônica. Não só porque são diferentes da imunoquimioterapia, que é um tratamento essencialmente injetável, exceção honrosa ao clorambucil, que é via oral, as novas drogas são todas de administração oral. Duas classes, os inibidores de Bruton quinase, representados no Brasil pelo ibrutinib e a calabrutinib, que são as drogas aprovadas para tratamento de leucemia linfóide crônica, e do outro lado o venetoclax, um inibidor de BCL2, também aprovado para uso no Brasil, em geral, costumeiramente, ou vamos chamar assim, ao longo desses anos, tradicionalmente prescrito combinado também com o anticorpo monoclonal. Mas o que aconteceu, Stefano, nessa sessão é que nós tivemos a atualização de importantes estudos que trazem um conceito novo, que é a combinação, são dois conceitos no mesmo contexto. A combinação do anti-BCL2, do venetoclax, com os inibidores de Bruton quinase, ou seja, o uso associado de duas medicações administradas por via oral, isso por si só já é uma novidade, mas também uma proposta que distingue claramente o tratamento, quando se escolhe o tratamento pela via dos inibidores de Bruton quinase, que são medicamentos de uso contínuo, extremamente eficazes, extremamente seguros, com as combinações com venetoclax, que é uma droga de administração por tempo
definido. Então, uma das discussões, né, nessa revolução é a discussão entre terapia contínua e terapia finita, né? Quando escolher, qual é o cenário. A eficácia de um com a eficácia do outro, vale a pena só para complementar, antes de eu te passar a palavra, é que quando comparado à imunoquimioterapia, tanto os inibidores de Bruton quinase quanto os inibidores de BCL2, ou seja, ibrutinib, acalabrutinib de um lado e venetoclax do outro, mostraram-se mais eficazes e mais seguros do que a imunoquimioterapia. Então essa é uma etapa considerada vencida. Né? O dado aí significativo é a sobrevida livre de progressão. Leucemia linfóide crônica, a despeito dos avanços, continua sendo uma doença não curável, portanto, sobrevida livre de progressão é um endpoint muito importante nos estudos clínicos. Agora, nós temos essa nova ideia, esse novo contexto. O uso combinado de duas drogas de ação efetiva e segura e com a perspectiva de ação sinérgica num contexto de terapia também finita. O que te pareceu tudo isso? Não, tem uma série de itens e conceitos que a gente pode estressar em cima disso. Primeiro, não há dúvida que a quantidade de informações foi transformadora. A gente está vendo um cardápio de alternativas terapêuticas e escolher o tratamento certo para cada paciente é o primeiro passo. Não se confia, tem que se confiar muito em que existe um compromisso científico de garantir que esse paciente preencha os critérios de inclusão do estudo, para pelo menos eu entender se o nível de incerteza é baixo e o nível de possibilidade de oferecer para aquele paciente o desfecho que o estudo promove reproduzível. Segundo ponto, fica muito claro que, obviamente, medicamentos que... Eu não posso olhar para um fragmento da doença do paciente, eu tenho que olhar para a jornada toda. Sim. Eu tenho que olhar para a jornada toda e eu tenho que estar preparado para modificações que às vezes são contingenciais. O exemplo clássico que tu mencionaste muito bem. A gente não tem algumas drogas que já são bem utilizadas em outros lugares. Ora, então se adaptou a alternativa terapêutica dentro do nosso país e quando a droga acaba chegando, nós temos pacientes que talvez não se encaixassem em nenhum estudo, porque não foi assim construída a ciência por trás disso. Então percebe como esse novelo de informação científica ele é complexo. Seria muito fácil se eu tivesse uma droga, depois tem uma que mostra melhor do que a primeira, uma terceira que se mostra melhor que a segunda, mas não é assim. Ela se amontou num emaranhado de informação científica e cabe a gente pegar e puxar aquele dado e mostrar que funciona. O fato de sim ter uma terapia finita não só tem muito mais sentido para o paciente poder dizer, olha, vai acabar em algum momento, isso dá um limite conveniente, mas ele também dá previsibilidade na jornada do paciente na hora de eu tomar decisões. Por isso que eu não posso olhar só para o preço do medicamento, eu tenho que olhar para quanto que ele vale, para quanto que ele vai trazer de desfecho para os pacientes. Na hora que eu incorporo determinada tecnologia, eu tenho que botar dois quadrantes. Quanto eu vou investir a mais e quanto a mais ele oferece de benefício. Evidente que se eu tiver uma tecnologia que ela traz benefício e ainda vai custar menos, bom, aí ela é cost saving, eu tenho que me jogar de cabeça, eu tenho que incorporar rapidamente. Mas a maioria das vezes ela vai custar um pouco mais até. E ela vai dar desfechos melhores. Nós temos que, como sociedade, e é importante que a sociedade de hematologia se posicione e nos ajude nessa direção, é dizer, quanto que é razoável investir para mudar desfechos. Também tu colocaste uma coisa que eu gosto de estressar muito, que é desfechos podem ser considerados intermediários ou desfechos surrogates para órgãos regulatórios, eles têm um significado importante em algumas doenças. Até mais importante e mais viável do que, por exemplo, dizer, olha, uma sobrevida global, eu não posso esperar o paciente progredir agora, ninguém mais trata para eu ver quanto é que é a sobrevida global de alguém. Isso não é eticamente razoável. Então nós temos, dentro de avaliação de tecnologia de saúde, também se adaptar à nova realidade. E esse modelo de avaliação ele tem que estar muito transparente, ele tem que estar muito claro para que tanto pacientes como sociedades, órgãos regulatórios e principalmente os médicos cada vez se aproximem mais dessa tomada de decisão. E aí nós dentro desse monte de fragmentos de informação possamos construir resultados melhores para nossos pacientes. Não, com certeza. E não acaba, felizmente eu até diria, que não é uma análise fácil, porque graças a Deus temos muitas opções para considerar. Porque há pouco tempo atrás, ou seja, naquilo que eu vou chamar aqui da era da imunoquimioterapia, era bem colocado, né? Anticorpo monoclonal com fludarabina para quem tem bom performance status, anticorpo monoclonal com clorambucil para quem não tem. Era com a binário. Exatamente, era um sistema binário. Agora não. Agora a gente tem estratégias em que pode ser levado em consideração não só
essa questão de performance, quer dizer, é uma questão até que perdeu um pouco o sentido, deixou de ser relevante na decisão de qual é o remédio que você vai usar, o status clínico do paciente, porque os tratamentos orais são aplicáveis tanto aos pacientes mais jovens quanto àqueles de maior idade. Então essa literalmente deixou de ser um problema. Mas tem alguns aspectos que dizem respeito a questões práticas e peculiares da doença, né? A duração do efeito e, consequentemente, o tamanho da exposição e a vivência de potenciais efeitos colaterais de longo prazo, né? Então tudo isso tem que entrar nesse contexto. E tem uma questão importante que tem que lembrar, nós estamos falando de drogas orais e tem que haver uma gestão muito bem organizada desse medicamento. Não é o paciente receber uma caixinha e dali a pouco ele para de tomar por algum motivo, não Sim, usa. Claro, tem que haver todo um acolhimento para que esse medicamento seja usado da maneira correta. Que parece uma coisa muito simples de dizer, mas no mundo real a gente se depara com situações em que se não há esse acolhimento, não há essa gestão adequada do paciente, tragédias acontecem. Não usa o correto, desperdício. E aí, obviamente, o desperdício é um horror para o sistema. Ele é um custo que está deixando de oferecer benefício e está usando de uma forma inadequada. Acho que desperdício, a própria palavra já diz, né? A pior maneira de perder recurso. Isso acontece. E uma outra questão importante também é a questão do acesso, né? Claro. Então você bem lembrou, quando você estava falando, assim, precisamos discutir tudo isso. Felizmente, no sistema de saúde suplementar no Brasil, tanto o ibrutinib quanto o acalabrutinib estão aprovados e incorporados para fornecimento aos pacientes com leucemia linfóide crônica pelo sistema de saúde suplementar, e o venetoclax combinado com anticorpo monoclonal também. Beleza, etapa vencida. Agora tivemos, e aí nesse sentido o Brasil se destaca como pioneiro ou quase pioneiro, a avaliação técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou recentemente a combinação de ibrutinib e venetoclax pelos resultados de 2 estudos clínicos muito importantes. O estudo clínico Captivate, que analisou essa combinação em diferentes estratégias de administração num estudo clínico fase 2, estudo inclusive atualizado nessa sessão que eu mencionei, e o estudo GLOW, que é um estudo clínico de fase 3, que comparou então a terapia finita da combinação ibrutinib e venetoclax, aí administrados por um período de 15 meses no total, contra a imunoquimioterapia de obinutuzumab e clorambucil. Bom, os resultados iniciais a gente já sabia, né? Há simplesmente um abismo de diferença, né, entre a sobrevida livre de progressão oferecida pela combinação ibrutinib e venetoclax com a imunoquimioterapia, né? Nós estamos falando aí de sobrevida livre de progressão de 90%, já com uma atualização de 6 anos de segmento, praticamente 6 anos de segmento. Então, isso deixa realmente clara a vantagem do uso combinado. E aí eu queria a sua opinião como oncologista também, tendo uma combinação oral de uso finito, que nos dá uma perspectiva de que aproximadamente 90% dos pacientes estejam sem sinais de progressão da doença 5 anos depois de término do tratamento. Lembrando que a leucemia linfóide crônica tem a sua incidência maior na população dos 70+, né? Ou seja, é possível que um paciente receba, por exemplo, essa sendo a sua única abordagem terapêutica ao longo da jornada junto da doença. O que você pensa sobre isso? Eles, evidentemente, são números transformadores, a gente tem que olhar isso com todo o cuidado de mostrar que realmente a gente mudou a história da doença. Também tem um ponto importante, como chama a atenção a necessidade de a gente ter dados de mundo real para consolidar esse tipo de informação e esse tipo de segmento, para a gente saber o que vai acontecer a longo prazo, também é fundamental. Porque, quiçá a gente fosse discutir isso, olha, 8 anos de segmento e tem um grupo tão grande de pacientes que daqui a pouco podem começar até a aparecer com perguntas diferentes, ter segundos tumores, ter outras coisas que vão acontecer, que não aconteciam porque os pacientes morriam. Então, abre todo um horizonte de investigação que
nos obriga a estar atento, nos obriga a participar de discussões como essa e absolutamente tem que garantir que pacientes tenham essas informações disponíveis para dar um feedback rápido para a ciência. Agora nós temos também abordar um outro ponto importante, que a gente trabalha hoje no Brasil que tem 20% da população que tem acesso a um sistema suplementar. Isso é muito angustiante, a gente não ter uma solução a curto prazo, e nós vamos ter que pensar nisso, botar na nossa agenda para toda a população, para o paciente poder chegar no teu consultório e dizer, olha, eu tenho uma alternativa que te dá 90% de chance de ir. A longo prazo está muito bem. E eu não preciso perguntar, mas se tem convênio ou não. Sim. Entende? Eu entendo que é complexo, ninguém tem dúvida que é complexo, mas é para isso que a gente tem que trabalhar. Nós temos que olhar para o paciente certo, o remédio certo e, evidentemente, se ele tem classe executiva, ele vai ter um quarto melhor, mas ele não vai ter um desfecho diferente. Sim, isso é verdade. Esse é um dos pontos muito importantes, claro, evidente, né? Tange a questão do acesso, quer dizer, existe o acesso nos processos de incorporação das medicações no sistema de saúde suplementar, junto à ANS, né? Passando aí pela avaliação do COSAúde. E, como você bem lembrou, a imensa maioria da população no Brasil depende do Sistema Único de Saúde, cuja avaliação dessas incorporações são feitas pela Conitec. Aí eu vou fazer só um parêntese aqui para lembrar que a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia tem trabalhado intensamente nesse sentido, Stephanie, através especialmente de um comitê de acesso, né? A associação, que sempre se pautou por comitês técnicos, de 2018 para cá, passou a ter uma atuação também num comitê de acesso. Algumas vitórias conseguimos, temos muita coisa para celebrar no sistema de saúde suplementar, menos vitórias no sistema de saúde público, mas especialmente para a LLC estamos aí no aguardo de que em janeiro seja avaliada a última submissão que nós fizemos, justamente do inibidor de Bruton quinase para o contexto do paciente no SUS. Estamos na torcida, né, ver o que pode acontecer. Sou testemunha, né? Que a sociedade talvez seja uma das mais bem organizadas nessa direção. É uma das que trouxe mais avanços e mostrou que algo, aliás, que a gente conversando com colegas, tem colegas que fizeram fellow comigo aqui, eu perguntei como é que vocês estão solucionando esse problema de novas tecnologias, várias muito interessantes, mas muito caras, para o sistema de saúde de vocês, que é muito mais rico que o nosso. Eles, olha, talvez, e todos responderam, aproximando fonte pagadora, prestador, que é um desafio enorme, ninguém está dizendo que é fácil, mas essa aproximação ela é muito conveniente. Ela vai trazer respostas para o que a gente quer, ela vai melhorar esse tipo de debate sobre o que deve vir primeiro e definitivamente a gente não vai parar naquela situação de dizer, olha, não temos recursos, então vai acabar por aqui. Então, nós podemos trabalhar e nós, como hematologistas e oncologistas, temos que ser otimistas. Sim, está na nossa natureza. E faz parte do nosso trabalho. Né? É isso aí. Olha, Stephanie, o papo, se nos deixarmos aqui, né, nós não vamos terminar hoje, né, porque assunto não falta. Eu só queria deixar mais um último recado sobre a tal sessão que me foi tão empolgante, é que além da comparação no estudo GLOW, né, com a imunoquimioterapia para paciente fragilizado, foi também atualizado um estudo FLAIR que comparou a combinação ibrutinib e venetoclax contra fludarabina e anticorpo monoclonal aí na população de pacientes considerados, né, com bom performance status, igualmente os resultados demonstrando uma diferença gigantesca de benefício para aqueles que foram tratados com a combinação de medicamentos orais. Então vamos ver se a gente trabalha para que isso também chegue, também seja incorporado no rol da ANS, trazendo uma oportunidade a mais para os pacientes, mas também para as operadoras de saúde, pensando num tratamento de uso finito e, portanto, de gasto mais previsível, né? E olhar para essa jornada no longo prazo. Stephanie, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Sempre é. Um abraço.